gravando. Antes de falar de sistema elétrico, eu tenho que mostrar para vocês, bom, mas como é que a gente sabe que o freio de estacionamento está bom ou está ruim? Porque tem gente que tem o freio de estacionamento que puxa lá no teto, tem gente que quer 3 dentinhos, 6 dentinhos. Bom, quem diz isso sempre é o próprio fabricante. E isso muda, isso muda. Tem carros que 6 dentinhos, 9 dentinhos. Bom, vai depender de carro para carro. Eu vou passar o da Livina, só para vocês terem noção. E todos é muito semelhante. Pode ter uma diferença ou outra da força, da quantidade de dente, mas o processo é muito semelhante. Beleza. O que eu tenho aqui é o sistema da Livina. Vocês já conhecem, a gente estudou o freio a tambor dela. O que ele pede? O que tem de procedimento para ajuste do freio? É a partir do item 6. Acima disso é o ajuste automático, ele apertar 10 vezes para o ajuste automático aproximar mais as sapatas contra o tambor. Mas é a partir do item 6 que ele diz, ajuste do cabo de freio de estacionamento conforme procedimento abaixo. Aí vamos ver como é que é o procedimento abaixo. Se você substituir a alavanca ou o próprio cabo do freio de estacionamento, ou mexeu com o freio ou precisa ajustar, ele pede para seguir o seguinte procedimento. Então, ele pede para acionar aproximadamente 10 vezes a alavanca com uma força de 50 quilos. Tá? Isso é o mundo perfeito. No mundo perfeito, vocês têm que ter uma balança, um dinamômetro, né, para medir sua força. Ele pede para acionar 10 vezes a alavanca do freio de estacionamento com uma força de 50 quilos. Então, vai puxar 10 vezes. Puxa uma vez, 10. Puxa outra, 10. Puxa outra, 10. Né? Neste momento, depois que puxou várias vezes, e precisar ajustar, vocês vão mexer nesse ajuste aqui. Deixa eu aproximar aqui. Se vocês olharem, essa aqui é a alavanca do freio de estacionamento da Livina. Aqui está o cabo que nós falamos, que puxa o sistema do freio traseiro. E, bom, como eu faço para ajustar esse cabo? Para ajustar esse cabo, eu vou ter que apertar ou soltar a extremidade do cabo. A extremidade do cabo é como se fosse um parafuso, vai ter uma porca lá na frente dele. Toda vez que eu apertar esse parafuso, eu puxo mais o cabo. Esse cabo vai ser mais tensionado. Toda vez que eu solto essa porca, eu vou afrouxar, vou soltar mais o cabo. Bom, mas o quanto tem que puxar, o quanto tem que soltar, é isso que o procedimento vai dizer. Então, ele vai dizer para colocar uma chave soquete naquela porca, acionar a alavanca do freio de estacionamento, com uma força de 20 quilos, certo? E neste momento, vocês vão deixar em 0 e puxar a alavanca do freio de estacionamento. Quando ela chegar em 20 quilos, o que ele diz? Ele diz que tem que estar pulando, ou vocês vão ter que ouvir o número de entalhes, aqueles tec, 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 sentindo a alavanca pular por cima dos dentinhos da catraca. Isso você também tem que ouvir. Ele implica aqui, verifique e anote o número de cliques. Vão ter que anotar os cliques da catraca. E esses cliques têm que estar de acordo com o manual. Então, quando puxar 20 quilos, ele diz, e aí a gente vai ter que ir lá para baixo no especificado, ele diz que esses entalhes, esses cliques, com uma força de 20 quilos, tem que acontecer no 8º ou no 9º entalhe. Então, vai estar a alavanca totalmente desacionada. Vocês vão puxar com um dinamômetro, uma própria balança. Quando chegar a 20 quilos, vão puxar, vai aumentar essa força. Quando chegar a 20 quilos, vocês vão anotar os cliques. E esse clique de 20 quilos tem que acontecer entre
o oitavo e o nono dente, certo? Se isso tiver no oitavo ou nono dente, vocês vão num aclive ou declive e garantem que o carro está freando e está ajustado o freio de estacionamento. Ele dá outra observação, ele diz que no primeiro entalhe, quando acionou o freio de estacionamento e deu um clique no primeiro entalhe lá da catraca, ele já tem que ligar a luz do freio de estacionamento lá no quadro de instrumento. Certo? Então, eu tenho que dar um clique e ver se está ligando a luz. Esse é o que o manual manda. Puxar a alavanca com uma força de 20 kg e entre o oitavo e nono clique vai ter que o peso da alavanca está em 20 kg. Se não tiver isso, se tiver a mais ou menos, você já sabe. Vocês vão ter que ir lá no cabo ou apertar ou soltar o cabo. Está aqui a vista explodida do sistema, a alavanca, que nós havíamos falado, os cabos. Aqui tem cabos separados, um para cada lado de roda, certo? Onde eles fazem essa união, esses cabos? Um sisteminha aqui, ó. Esse sistema faz a união dos cabos. O número 5, ele chama de equalizador. Ele é como se fosse uma gangorra. Toda vez que ele pode se mexer, ele não precisa ficar fixo assim, ele pode ter essa inclinação ou essa inclinação, vai depender dos desgastes dos tambor, mas, bom, a função dele é equalizar as forças entre si. Ele pode se movimentar. E na ponta desse equalizador tem a 2, a porca de ajuste. E essa porca que eu vou ter que apertar mais ela e puxar o equalizador para frente e, por consequência, os cabos também, ou soltar, né? Soltar a porca, fazendo com que o equalizador fique um pouquinho mais para trás, recue, e os cabos também. Isso tudo vocês vão ajustar conforme o manual do carro. E cada carro tem a sua força e cada carro tem os seus números de dentinhos ali, os números de cliques. Porque tem carros que os cliques são mais próximos, ele diz que tem carros que os cliques são mais afastados. Acho que do Palio lembro quando eu trabalhava lá, era em torno de 6 cliques. E isso, a força vai depender de carro para carro. Beleza? Então a gente já sabe como o freio de estacionamento funciona. Ele funciona de maneira mecânica. A gente sabe que, a princípio, é um cabo que é puxado. Esse cabo que é puxado pode puxar o sistema para funcionar o freio a tambor, mas também para funcionar o freio a disco. Sabe que alguns carros podem apresentar os dois, freio a disco para freio de serviço, freio que a gente usa normalmente, e o freio de estacionamento pode ser um sistema tambor, e esse sistema tambor vai pegar na parte interna do disco. Então, se fosse pegar o pé da letra, o disco é um tambor também. Olha que engraçado, né? Disco e tambor ao mesmo tempo. Esse sistema a gente tem na escola, em que a gente voltar, nós desmontamos um. Certo? E o que é o xodó da nova tecnologia, o que tem de top no mercado? Bom, o que tem de top no mercado, até então, né, que isso muda, é o sistema de freio de estacionamento elétrico. Tá? Elétrico eu já elimino um monte de peças, ele se ajusta, não preciso mais ajustes, e fora que eu consigo um nível de conforto maior, até pela força de acionamento e até outras coisinhas mais que a gente pode falar. Bom, mas como é que funciona esse sistema? Esse sistema, eu vou mostrar num freio a pinça, que é o mais comum, certo? Imaginem vocês que vocês têm uma pinça, um calibre. A gente sabe que o freio de estacionamento mecânico, ele empurra o tambor através do sistema de alavanca. Então, se eu preciso que isso seja empurrado, aquele êmbolo seja empurrado, eu vou colocar, então, imagine vocês, eu pego um motor elétrico, e faço esse motor acionar o êmbolo.
e assim pressionando a pastilha contra o disco e mantendo o carro freado. Bom, é exatamente isso que acontece. Eu tenho uma pinça elétrica, eu tenho uma pinça normal, que tem uma abertura na traseira dela para ser acionada através de um motor elétrico. Certo? Vou passar aqui. Está aqui, o sistema montado. Uma pinça normal, que tem o seu funcionamento hidráulico funcionando normalmente, a parte hidráulica, e a parte do sistema para freio de estacionamento é acionado via motor elétrico, de eletricidade. Um motor que faz avançar esse sistema. Então, a função desse motor é apenas girar aquele fuso de ajuste que a gente conhece, acionando esse êmbolo para frente. Beleza? Imagina o quão complexo é isso, porque o sistema vai ter que saber a força que está sendo acionada, porque ele não pode empurrar fraquinho e o carro não ficar bem freado, né? Ele tem que acionar e manter o carro freado na Lucas de Oliveira, em qualquer inclinação. Então, ele tem um sistema que observa o torque que é empregado para manter a pinça, o êmbolo empurrando a pastilha. Toda vez que eu acionar uma vez isso, ele mantém essa força acionada, ele tranca e mantém o carro freado. Alguém ia fazer alguma pergunta? Não? Ô, senhor, dá uma olhadinha no chat lá que o Vinícius perguntou uma coisa lá. Show de bola. Tem gente que usa a bateria do... Ah, exatamente. Bom, professor, mas ele vai para frente e sabe que esse êmbolo vai para frente. E sabe que esse êmbolo avança e ele avança e ele se ajusta. Se a pastilha vai gastando, ele já fica um pouquinho mais próximo, então meu ajuste não é mecânico, eu faço isso de maneira elétrica, vou ajustando o meu sistema indo para frente. Como é que eu faço para trocar pastilha e fazer com que esse êmbolo retorne? Imagina vocês vão soltar a pastilha, trocar a pastilha, vão botar uma de maior espessura, eu preciso desfazer esse ajuste que é feito. Bom, existem dois principais, tá? O que mais é frequente é você entrar com scanner, e dizer que quer trocar pastilha, e ele recolhe esse êmbolo automaticamente. Quando ele recolhe o êmbolo, eu consigo botar pastilhas novas, com espessura maior. Tem sistemas que a própria multimídia do carro, o rádio, com aquela tela, entra na parte de serviço e tu diz, o carro, eu quero recolher os êmbolos, porque eu quero fazer manutenção na pastilha, certo? Onde vai estar essa informação? Sempre no manual. Vocês vão ter que procurar no manual. O que acontece? Tem cara que não tem a informação e sabe, e faz o seguinte, bom, se eu alimentar o motor, ele vai girar em sentido. Se eu alimentar de outro jeito, eu vou fazer com que ele gire no sentido contrário, ao ponto de puxar de novo esse êmbolo. Vai recolher o êmbolo? Vai. Com certeza vai. O problema maior é que a central sabe em que posição está o êmbolo. Como é que a central sabe que o carro está freado, não está freado? Porque ela sabe o número de passos que tem que dar, o número da posição desse êmbolo. Toda vez que tu fazer isso de maneira manual, tu vai ter que desconectar o meu motor elétrico e alimentar ele botar ele direto na bateria. Quando faz isso, tu altera a posição do êmbolo e a central não sabe mais onde anda o êmbolo. A central vai dizer, tem que dar 2 passos para o êmbolo acionar, e ele está todo encolhido. Vai dar 2 passos e não vai chegar a pressionar o disco. Então, como é feito o encolhimento do êmbolo? Sempre não vamos dizer sempre não. Por enquanto, por scanner,
entrar com o scanner, ou pela multimídia do carro. Tem carros que têm multimídia, Hyundai, os top usam isso. Eu vi alguma coisa de Jeep também, entrar pela multimídia, tu entra em serviço e tu entra dizendo, opa, eu quero que recolha o êmbolo para eu poder fazer manutenção. Certo? Esse sistema, quem faz o ajuste de proximidade, é um sistema mecânico juntamente com o sistema elétrico, mas quem faz ele recolher, em alguns carros, é o próprio sistema elétrico. Então, eu vou precisar entrar com o scanner, entrar com uma multimídia para fazer e desfazer esse ajuste de proximidade. Então, eu não vou conseguir colocar a pastilha e o disco novo. Eles vão estar com maior espessura, né? E com aquela ferramenta específica para afastar o êmbolo, não é aconselhável nesses carros aí? Pois então, Rafael, eu vou dizer o seguinte, sempre consulta o manual. Eu vi 2 ou 3 carros que a ferramenta específica, aquela de girar, tu diz, né? Essa? Isso. Essa mesmo. Essa desfaziam, sim, mas isso não funciona para todos. Tem carros, a HRV é um deles, que não, tu tem que fazer esse desajuste de proximidade. Esse procedimento, muito obrigado, por via central eletrônica. Vai ter que entrar com o scanner e dizer que tu quer recolher o êmbolo. Entendi. Beleza? Beleza. O Vinícius teve um L. Exato. Não é todos que dá para rosquear, tá? E quebra. Já vi gente quebrando. O Vinícius botou algo assim e o Rafael fez a pergunta. Sobre de gente que o sistema tinha que ser recolhido, o procedimento tinha que ser recolhido de maneira elétrica com a central. Ela chegou com a ferramenta, empurrou o êmbolo para dentro e acabou quebrando o mecanismo atrás dele. Certo? Então não é todos. Na dúvida, sempre consulte o manual. Certo? Aqui está o outro sistema, de novo o caliper, e aqui dá para ver até o sangrador da pinça, porque ela funciona na parte hidráulica, mas também dá para ver todo o motor dela. Aí de motor eu não vou entrar muito, mas eu queria mostrar para vocês que esse motor nada mais é que o motor elétrico, só que o que leva essa força para o êmbolo que está a tecnologia, o tal diferencial. Tem gente que leva por engrenagem, essa engrenagem com dentes retos, tem gente que leva por um fuso, que nem esse, um fuso, tem gente que leva por correia, existe uma correia como se fosse uma correiazinha dentada, a força, uma correia para o motor e vai até essa engrenagem, mas indiferente qual seja, a gente sabe que é um motor e esse motor de alguma forma vai levar a força lá para o outro lado, empurrando ou jogando o êmbolo para frente. Beleza? O que eu queria perguntar é o seguinte, bom, beleza, a gente sabe que a pinça freia por um motor elétrico, que tira essa frenagem ou tu tira do freio de estacionamento, é o motorzinho elétrico recolhendo o êmbolo, mas é o seguinte, se o cliente chegou, freou o meu carro, que tem freio elétrico, e deixou o farol aceso. Chegou no outro dia, a bateria não tem tensão para descarregar, a bateria se descarregou, não tem tensão para alimentar o meu motor elétrico para fazer com que o êmbolo retorne. O carro vai ficar freado, né? Concordo? E como é que eu faço? Eu acho que ele guarda uma carguinha. Pois é. Eu vou dizer o seguinte, na linha Honda ele não guarda. E aí como é que faz? Para tirar o freio de estacionamento, que foi acionado de maneira elétrica, e tu não tem bateria o suficiente para fazer com que ele retorne. E aí que tá a grande sacada. Estou vendo bastante gente fazendo umas gambiarra. Eu presenciei isso. O cara estacionou no subsolo o carro, imagina condomínio chique,
carro estacionado no subsolo, não entrava nem a plataforma, nem o guincho para poder tirar o carro. O estacionamento era baixinho. Como é que ia fazer o carro sair do subsolo e ir até a parte da rua, sendo que o carro está freado e o cliente não tinha bateria? Bom, os projetistas pensam nisso, né? Na verdade. A pinça, isso eu vou dizer o da linha Honda, tá? Mas todos têm já li a respeito tem um sistema de segurança. Toda vez que tu desmonta o motor, tira o motor da pinça, tem um acesso manual ao encolhimento do êmbolo. Então, nesse caso aqui é um Torx. Toda vez que tu tirar o motor elétrico, tem 2 parafusos, tá? 2 parafusos. Vai dar acesso ao eixo onde o êmbolo é acionado. É nesse eixo que vai aqui, ó, o eixo do motor elétrico, né? Se eu sei que girando para um lado o êmbolo avança, então se eu tirar o motor elétrico, e lá no eixo do êmbolo, eu giro no sentido ao contrário, eu faço com que o êmbolo retorne, e assim desfreando o carro. Professor, mas aí tu tirou o êmbolo da posição, a central vai se perder. Vai, mas pense que o carro já está sem bateria, já perdeu memória. Se for só problema de bateria, tu vai ter que ajustar tudo novamente. Certo? Então, se pegarem vocês, pelo menos a linha Honda, te dou certeza, mas já linha respeito a outras marcas, retire o motor elétrico, e aonde o motor elétrico aciona o êmbolo, vocês vão com uma ferramenta, essa ferramenta pode ser uma Allen, uma Torx, e gira no sentido contrário. Com isso, vocês retornam o êmbolo para trás e o carro deixa de estar freado. Então, aí é só empurrar para a rua e guinchar. Depois de trocar a bateria, coloca o motor elétrico e faz os ajustes. Esse ajuste tu faz pelo próprio scanner, para ele reconhecer de novo a posição do êmbolo. Nenhum vidro elétrico. Beleza? Deixa eu ver aqui. Beleza, vou voltar. Tá aqui. Show de bola. Então eu sei que no meu sistema elétrico eu tenho como desfazer isso de maneira manual. Acho que vidro elétrico tem assim, vidro elétrico não, perdão, teto, carro com teto, e esse teto elétrico, se por algum motivo uma parte estragar, normalmente se tu tirar a luz interna, tem algum acesso que tu vai com algum acionamento manual para poder fechar o teto, né? E o freio também. Tá? Então, para finalizar, o freio existem 3 principais. O sistema manual, tá aqui, uma alavanca ou por pedal, puxa um cabo, e esse cabo puxa ou empurra o êmbolo ou puxa as alavancas para acionar o tambor. Então, isso de maneira manual. De maneira elétrica, eles chamam de EPB, Electric Park Brake. Bom, agora já tem um interruptor, manda para uma central, essa central comanda os motores elétricos diretamente na pinça. Exatamente o que a gente havia falado. E tem alguns franceses que utilizam, e eu já vi em outro, acho que é no alemão, acho que é no Mercedes. Eles utilizam cabo e elétrico. Olha só. Vai ter um interruptor que aciona uma central. Essa central tem 2 atuadores elétricos. E esse atuador puxa um cabo. E o resto você já sabe. Vai acionar o tambor ou o êmbolo para frente. Mas então vai ter cabo, sim. Está aqui o cabo. Só que quem faz a força e quem puxa o cabo é uma própria central. E nessa central já tem os atuadores elétricos. Certo? E a francês, C4, né? A Grand Picasso usa assim. E tem alguns alemães também. Então tem cabo, mas é a parte elétrica.